Meio-dia em ponto, irmão. Nós vamos estar orando por você que está em casa. Aí logo em seguida, o pastor Marcos Tobias estará ministrando, falando a palavra de Deus para eu e para você. Quero mandar para para minha irmã Sônia, está ligada conosco aí, que Deus possa estar abençoando. A Deulir, né? Creia que o Senhor tem vitória de Deus, né? Você que ligou, você que crê nesse momento, irmão. Vou estar te ajudando em oração pela tua petição. Amantíssimo Deus, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aqui tem pessoas, Senhor, sim, que somente o Senhor conhece. Uma vida, Senhor, naquele casal que nos pediu oração. Uma vida, Senhor, da família ali, da nossa irmã Denise, que se encontra passando por esse momento de dificuldade. Porque o momento de perda, Senhor, é sempre um momento de dificuldade. Onde que a palavra do homem, ela pode até soar nos seus ouvidos, mas o desconforto só vem de ti. Senhor, nesse momento, queremos te apresentar, Senhor, vidas, pessoas que estão envolvidas com drogas, com crack, com cocaína, pessoas, Senhor, que estão aí, Senhor, se achando que são alguma coisa, porque estão portando uma pistola, um fuzil. Outros, Senhor, estão se achando que são mais espertos do que os outros, aplicando golpes, trazendo, Senhor, tristeza, ou até, Senhor, causando mal a pessoas, porque, Senhor, quando somos enganados, Senhor, porque muitas das vezes também porque queremos ser enganados, porque, Senhor, nós conhecemos a Tua Palavra, e a Tua Palavra é eficaz e verdadeira em nossas vidas. Então, nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar essa mãe, Senhor, que está desesperada, Senhor, porque o seu filho saiu ontem e ainda não retornou. Essa mãe que está desesperada porque já tem uma semana que ela não tem notícia da sua filha, porque a filha falou: mãe, eu vou ali e já volto, e até agora não voltou. Essa que perdeu, Senhor, o contato com a sua família, perdeu o contato com o seu filho, porque, Senhor, ele foi ali. E nesse ali dele, Senhor, ele se parou numa cracolândia, ou numa linha de trem, ou está aí envolvido em alguma favela, ou está aprisionado. Ele está tido como refém, Senhor. Ó Deus. E nisso tudo vemos que a família fica aí preocupada. É a família que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos Tobias, a paz do Senhor. A paz do Senhor, evangelista Sérgio. Nessa manhã eu quero trabalhar com o tema aflição e o subtítulo: não veio sobre vós tentação, senão humana. Então nós vamos trabalhar sobre isso hoje e falarmos um pouco dentro do Salmo de número 34. Nós vamos ler o versículo 15, 17, 18, o 19 e o 20 e o 22. Então, o nosso tema hoje é a aflição. O versículo 15 aqui do Salmo 34 diz: os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O justo clama ao Senhor, e os ouve, e os livra de toda a angústia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, e nenhum deles se quebra. O Senhor resgata a alma dos servos, e nenhum dos que nele confia serão condenados. Então, versículo de número 17, 19, 17 diz: o justo clama ao Senhor, ele os livra de todas as suas angústias. O 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. E nós vamos trabalhar com esse tema hoje. Nós vamos trabalhar a aflição.
o que é aflição, pastor? Por que trabalharmos dentro desse tema? Que é um sofrimento intenso da preocupação ou perda, o desgosto de alguma coisa causada. Isso também afeta o estado da pessoa. A aflição, ela pode trazer outros sintomas negativos, como a angústia, que nós lemos, o medo, a agonia, o aperto no peito, mente turbada. A aflição também é o padecimento físico, o tormento, a tristeza pungente. O que vem a ser isso? A ânsia, o anseio, o aperto, conforme eu já coloquei, a tensão, a ansiedade, que é o estado do extremo do limite. Jesus, ele nos orientou sobre não ficarmos ansiosos, né? A aflição é a condição de quem está aflito, o sofrimento causado por algum trauma físico ou psicológico. É o que mais nós encontramos hoje dentro de pessoas decepcionadas, dentro de nossas igrejas, é o que nós vemos. E como vemos o resumo de quem não tem uma orientação básica para dar, sempre há uma conclusão de pessoas dando as suas opiniões erradas, negativas, dizendo: está endemoniado, está maluco, ou essa pessoa é digna de pena, não tem jeito, larga essa pessoa para lá e etc. Mas aqui o texto diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. O Senhor as livra de toda. Então, meu amado, eu quero deixar bem claro para aqueles que não têm o conhecimento, primeiro vou falar do conhecimento bíblico, depois posso falar do conhecimento daquele que pode orar e pode te ajudar nesse estado depressivo. Se tem jeito? Tem, lógico que tem. A palavra de Deus, no livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, também aqui eu falei que ia trabalhar sobre tentação, que pode trazer um estado angustiador. Mas presta bem atenção, o versículo 13 vai nos informar que não veio sobre vós tentação senão humana. E nós vamos trabalhar sobre isso. Mas a Bíblia afirma que fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Aí ele tem a solução prática. Antes, com a tentação, dará também o escape para a pessoa suportar. Olha que coisa tremenda. Que nós estamos falando de aflição e que não veio sobre nós, às vezes, tentação que não foi do lado humano. A aflição causada por situações que criamos. Pode haver mudança? Sim. Pode ser uma aflição, uma tentação causada por outras pessoas. Que existe a tentação e existe a provação. A provação também, ela tem dois lados. Ela pode ser Deus nos provando, nos condicionando a ser uma pessoa, a viver em estado melhor. E pode ser uma tentação luciferiana. Mas a Bíblia diz que a tentação luciferiana, ela é paliativa, porque conforme nós lemos, que não veio sobre vós tentação senão humana, a qual não podeis suportar. Deus não permite uma tentação, uma provação, que a gente não vai ter possibilidade de gerenciamento. Conforme eu falei, pode haver mudança, pode haver
uma recuperação, sim. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 5, diz: pela qual temos a entrada pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a nossa base medicinal e espiritual para a cura da angústia, da aflição, dessa depressão que muitos hoje estão vivendo pelo caos, talvez criado por um cartão de crédito, um relacionamento afetivo de mal escolha. Então estão vivendo algum tipo de aflição. Mas eu quero te dizer, clama ao Senhor, Ele pode te livrar. E aqui diz que não somente também isso, nos gloriamos, olha bem, nós que temos a base, a sustentabilidade do Espírito Santo, nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. O que é isso? Que produz paciência? A paciência é um estado que nos traz a experiência. A experiência é a esperança. A esperança é o elfo, no grego, que quer dizer seguir em frente. A etimologia é esperança, em grego é elfo, seguir em frente. É o que nós que confiamos no Senhor, conforme foi lido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Conforme eu falei, pode haver mudança? Sim. Sim. José no Egito, também com seus irmãos, houve mudança em todo aspecto relacionativo das aflições, dos apertos, das negatividades. A mudança pode ser o sintoma de bem-estar desse relacionamento, dos seus interesses, do seu modo de relacionar. Tende a ser diferente dos de sempre, quando nós clamamos e buscamos ao Senhor, e faz coisas novas, quebrando os antigos padrões depressivos, e a gente consegue evitar e vencer, às vezes, o medo. Jonas teve medo de ir a Nínive. Não vou entrar no porquê o seu estado psicológico era afetado, mas já haviam matado seu pai naquela cidade. Aquele povo era um povo bem de má fama, má conduta. Eu posso falar que o medo também do estado da depressão, da aflição, atingiu o profeta Elias. Depois de fazer grandes feitos, uma palavra negativa foi destrutivo para o seu ânimo, que lhe causou encavernamento de depressivo, de causar-lhe aflição, a aflição, mas o Senhor lhe socorreu. A palavra não falou para ele sair para fora. Josafá com medo, Senaqueribe cercando e falando na língua hebraica: qual é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? Qual é o Deus? Ele pediu que falasse em siríaco, e eles não, afrontando, e ele como rei, como governante daquela nação, fica nesse estado. Mas veio o socorro do Senhor, o profeta lhe trazendo alívio, que aquela peleja, aquela guerra não seria dele, seria do Senhor. Conforme nós lemos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. Se formos contar Josué, sucessor de Moisés, Josué foi um que passou grandes apertos, grandes aflições, teve que enfrentar diversas adversidades, como muitos enfrentaram os inimigos. O medo de falhar pode trazer insegurança,
se tornar um grande inimigo. A não confiança no que está fazendo, as coisas podem perder o sentido. E quantos estão assim? Entenda, acreditar nas suas ações, no que surge dela. Você, quando tem a confiança em Deus, você vence esse estado psicológico. Ao ser reconhecido pelo que fez, você se sente mais seguro para agir e dar melhor de si, transmitir segurança naqueles que dependem das suas atitudes. Você como liderança, você como chefe de família, você como uma mãe, mostrar-se firme quanto aos seus desejos ou projeto que vai envolver outras pessoas. Você deve estar com a sua razão ao entrar nessa justa combinação de força com as emoções. É possível apostar na construção de relacionamento equilibrado, evitar o excesso demasiadamente dos seus relacionamentos para não te trazer esse estado de desequilíbrio. E ao viver os sonhos apenas na imaginação, eles podem se perder. Não querer alongar esse pensamento para se tornar reais. Mas eu quero te dizer que sonhos não são para ser sonhados, sonhos são para ser realizados. E você, com aflição, com medo, com depressão, você vai ficar nessa estagnação. E eu quero te dizer ainda que teus projetos, teus sonhos não foram realizados, mas foram gerados. Se foram gerados, automaticamente eles vão nascer. Eles terão que nascer. Eles terão que ressurgir. Ainda que você esteja aflito, ansioso, depressivo, angustiado, eu quero te dizer, se a sua base de confiança é o Senhor, o Espírito Santo lhe dará orientação, prática e ética, de condição para a realização. Entenda, se separar da jornada, concretizar os seus desejos mais íntimos, isso, muitas das vezes, eu sei que alguns dizem que nós não devemos confiar, às vezes, os nossos projetos, nossos sonhos a outras pessoas, mas tem situação que você vai precisar de aconselhamento, de orientação para a prática da exerção. E vai ter que ter essa confiança. A sua intenção está querendo lhe dizer algo, apurar a sensibilidade, ouvir voz, não só do teu coração, mas de quem pode te ajudar, de quem pode lhe orientar. Olha, presta atenção. Não veio sobre vós tentação senão humana. Conforme veio a tentação, virá também o escape. Deus não deixa a gente estar no estado que não podemos suportar. Olha bem, há uma passagem linda que ele fala da relatividade do ser humano com o ser humano, e ele fala da relatividade dele, do Criador, com nós, seres humanos. Ele fala, se vós, sendo homens maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos quererá dar o Espírito Santo para amenizar esse estado de aflição, depressivo. Olha bem, ele diz, qual é o pai que se o filho pedir o pão, vai lhe dar a pedra? Se pedir-lhe um peixe, vai lhe dar escorpião. O capítulo 6 de Mateus, ele trata, não com excepcionalidade, mas ele diz que ele cuida das aves do céu. Eu não sei qual é o seu estado de ansiedade, depressivo, de angústia. Ele diz para não se preocupar com o dia de amanhã, que ele cuida dos pássaros.
Ele diz que nem Salomão, com toda a sabedoria, com toda a riqueza, se vestiu como a erva do campo. Olha, amado, 2 Coríntios diz aqui, no capítulo 4, versículo 7 a 9, diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus em nós. Lefiandaragaço ia nabá. Terra. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo, mas não desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Nós temos o nosso professor que disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amigo, se você que acha que a aflição pode te vencer, pode te derrotar, confia no que está na palavra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. O justo é o justificado por Jesus, os que têm a confiabilidade em Deus, o que lança sobre ele a sua ansiedade, o que espera no Senhor, o que não vive na ansiedade de esperar algum reconhecimento humano. Mas eu quero te dizer, confia no Senhor as tuas obras, entrega o Senhor os teus caminhos, e Ele te concederá, levanto e alabás, o desejo do teu coração. Confia no Senhor, Ele pode te tirar desse estado de aflição, Ele pode te tirar desse estado emocional decepcionativo, Ele pode te tirar dessa angústia, Ele pode te tirar dessa perseguição que talvez você criou, talvez você procurou, mas Ele pode usar de misericórdia e ainda te livrar. E eu quero te afirmar: Clef é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos uma boa tarde, que o Senhor vos abençoe. Glória a Deus, né?